bloco homogêneo de base horizontal de comprimento B e altura h repousa sobre uma superfície horizontal rugosa cujo coeficiente de atrito estático é μ. Uma força horizontal F de módulo variável é aplicada a uma altura y em relação à base. À medida que a intensidade F aumenta, o bloco pode iniciar seu movimento por deslizamento ou por rotação em torno da aresta inferior da base, isto é, por tombamento. Sendo assim, a condição necessária para que o bloco inicie seu movimento por tombamento antes de deslizar é. Bom, gente, então nós temos aqui uma caixa de comprimento B e altura H que se encontra sobre uma superfície onde existe atrito, onde existe aqui um coeficiente de atrito estático que ele chama de μ. O que é que ocorre? Bom, em um determinado momento você aplica uma força F variável sobre a caixa a uma altura Y de sua base. Sim? E aí o que é que ele quer saber? Ele quer que você determine nessa questão qual é a condição necessária para que o bloco inicie seu tombamento antes de deslizar, ou seja, não existe deslizamento sobre a superfície, não existe translação do bloco, apenas rotação. Sim? E aí? Bom, vamos aqui de início colocar as forças que atuam sobre o bloco. Veja o seguinte, ele tem aqui uma força peso localizada ao longo do centro de massa do objeto, tranquilo? E o que é que vai ocorrer? Se eu estou analisando um tombamento, eu estou analisando um ponto de giro. E eu preciso encontrar aqui um polo em relação ao qual o bloco ele vai girar, tombar. E para a gente, o polo é esse ponto, concorda? Quando o bloco tomba, ele perde o contato com a superfície e então ele começa a rotacionar em torno do ponto A. E nesse ponto A, devido ao atrito ali existente, vai existir uma força de atrito nesse sentido, e nesse caso vai ser oposto à tendência do movimento. E também devido ao contato que ali existe, vai existir aqui também uma força que é uma força normal. Vamos representar assim, então, ó. Eu tenho aqui a força de atrito, o FAT, e vai existir aqui também a força normal, Fn. Perceba que tanto a força de atrito como a força normal, elas atuam no polo, no ponto de giro. Tranquilo? E aí, professor? Bom, como a questão diz que não existe deslizamento, mas existe tombamento, você concorda que eu tenho que analisar aqui a condição, as condições de equilíbrio? E para um corpo extenso, nós vamos ter duas condições para o equilíbrio. A primeira delas é o equilíbrio de translação. Que diz o quê? Que diz que a resultante ela é igual a zero. Só que essa resultante igual a zero significa que a resultante ao longo do eixo x ela deve ser igual a zero e a resultante ao longo do eixo y ela também deve ser igual a zero. Ao analisar o objeto, você percebe que ao longo do eixo x você tem a força F e a força de atrito. Dá para ver? E qual seria a condição de equilíbrio dessas forças para que o bloco não deslize sobre a superfície? Bom, você teria aqui, por exemplo, que a força F ela teria que ser igual, ou ela tem que ser igual à força de atrito. E analisando a condição ao longo do eixo Y, você tem que a força peso ela tem que ser igual à força normal. E para a condição do momento, do tombamento, do giro do objeto, nós vamos avaliar o seguinte: nós temos que o momento ou torque da força F, momento ou torque da força F,
tem que ser maior que o momento ou torque de qual força, gente? Da força peso. Porque nota da nossa imagem que tanto a força normal como a força F, elas estão aplicadas sobre o polo. Com isso, essas forças não causam o tombamento, o giro do objeto. Então, as forças necessárias para o tombamento do corpo são as forças F e a força peso. Enquanto que a força de atrito e a força normal, por estarem aplicadas sobre o polo, elas não realizam torque. Tranquilo? Ah, professor, entendi. Então, para que ele gire, o momento da força F tem que ser maior que o momento da força peso. Sim, né? Nessa situação, tu vai observar que o objeto ele vai tombar dessa maneira, né? Ó, ele vai girar nesse sentido. Bom, mas vamos aqui determinar quem é o momento das forças. Bom, eu tenho o momento da força F e o momento da força peso. O momento da força F é igual à força F vezes o braço de alavanca da força F. Então, esse momento tem que ser maior que o momento da força peso, que é igual ao próprio peso vezes o braço de alavanca da força peso. Professor, mas o que é esse braço de alavanca? Gente, o braço de alavanca é a distância da linha de atuação da força até o polo, em que essa distância é sempre uma distância perpendicular. Sim? Então veja, vamos aqui determinar quem é o braço de alavanca da força F. Aqui, ó. Força F. Qual é a linha de ação, de atuação da força? Professor, a força F atua ao longo dessa linha. Sim? Onde é que está o polo? O polo, ele está ao longo dessa linha. Você consegue ver? Então, qual é a distância perpendicular da linha de ação da força até o nosso polo? Bom, a distância desse ponto aqui destacado para vocês, ó, desse ponto aqui até o polo, que é a linha de ação da força, é uma distância y. Ah, professor, é mesmo, né? Ó. Então eu tenho aqui que F vezes y tem que ser maior que o peso vezes o braço da força peso. Vamos aqui localizar a força peso. Bom, a força peso, ela tem aqui, ó, esse braço ou essa linha de atuação. Aqui, ó. A força peso atua ao longo dessa linha. E o nosso polo, aqui, ó, dá para ver? Então, qual é a distância que nós temos da linha de atuação da força até o polo? Né? Nós temos aqui a metade do comprimento da caixa. Você consegue ver? Que é uma distância equivalente a quanto, professor? B sobre 2. Você consegue ver? E essa distância aqui, ó, da linha de ação da força até o polo, vale B sobre 2. Então, nós temos que o peso vezes B sobre 2. Mas observa o seguinte, como ele não quer que o objeto deslize ao longo, ao longo da superfície, você tem ali uma condição em que essa nossa força de atrito é uma força de atrito estático máxima, ok? Então, quando você volta para a condição de equilíbrio translacional, a nossa força F ela será igual à força de atrito estático máxima. Ah, professor, e essa força de atrito é o coeficiente de atrito estático, que ele chama de μ, vezes a força normal. Exato. E do equilíbrio vertical, você tem que o peso é igual à força normal. Então, podemos trocar essa força normal simplesmente por quem? Pelo peso. E aí concluímos que a nossa força F ali, ela é igual ao coeficiente de atrito estático vezes o peso. E agora? Bom, vou pegar o valor dessa força e vou substituir aonde? Ao longo dessa outra expressão. Ficamos com o quê? Bom, temos então que a nossa força F vale o coeficiente de atrito vezes o peso.
maior que o peso vezes B sobre quem? Sobre 2, né? Opa, faltou aqui o Y, né? Ó. Então, coeficiente de atrito, peso vezes Y. E aí, bom, se eu dividir todo mundo por P, nós temos que esse valor aqui e esse valor desaparece. E passando o coeficiente de atrito para o outro lado, ou dividindo ambos os termos pelo coeficiente de atrito, você tem que o valor de Y tem que ser maior que B sobre 2.000. Então, para que o bloco tombe, né, a condição para que isso aconteça é que o valor de Y, né, o valor do ponto onde você está aplicando ali a força F em relação ao solo, esse valor, que eles chamam de Y, tem que ser maior que B sobre 2.000. Então, você pode voltar e marcar como item correto o item D.